Olá, pessoal, boa tarde. Começando aqui mais um call de resultados referente ao mês de dezembro de 2025, né? Primeiro, desejar um ótimo ano a todos. Acho importante aqui a gente, obviamente, dar regularidade para esse call de resultados, cada vez mais importante aí para a nossa indústria de fundos, né? Principalmente da indústria de crédito, FDICs. Então, a gente vai passar um pouquinho aqui mais uma vez, né, e garantir aí que durante todo esse ano a gente vai estar aqui bem próximo, né, de vocês e dando todo o suporte possível aí para a nossa indústria aí de crédito e FDICs, tá? Vamos lá, a gente vai passar aqui um pouquinho do resultado desse, desse último, né, mês de dezembro, tá? Então, Opportunities, né, que é o fundo FIC também, maior exposição aí, um dos maiores, com maior prazo aí já da empresa. A gente está falando que ele está com quase 8 anos aí de vida. Hoje ele está com 630 milhões, tá? Posição hoje em direitos creditórios, principalmente cota sênior, em torno de 84%, sendo 10% em mezanino, então é uma posição bem menor aí diante do mercado, e 5, quase 6% em caixa. Tá? A pulverização dele está bem interessante, são 63 FDICs alocados, a liquidez é até 30 dias, nós estamos falando de quase 49%, então a posição em fundo aberto está bem relevante. Tá? Subordinação júnior de 31,71%, né? E o índice de perda ficou um pouco abaixo, inclusive, do último mês de novembro. Tá? Então, a gente está falando de 3,68. Então, a gente teve uma pequena melhora no índice de perdas aí, médias mensais. Tá? O fundo rendeu aí 1,41 no mês, né, com 115% do CDI. Tá? No ano, a gente fecha aí com quase 119% do CDI e 17% de rentabilidade total. Tá? Desde o início, a gente está falando de 146%, né, e 143% do CDI. Com relação ao Advança, segundo fundo da estratégia, com que a gente vai comentar um pouquinho dele aqui, com mais carinho aqui, eu vou deixar essa bola com o Michel. Mas ele é um fundo que segue na mesma característica do Advance, né? Hoje nós estamos com 75% em cota sênior, 14% em cota de mezanino, e um caixa um pouquinho mais elevado do que foi no mês de novembro. Estamos com quase 11% de caixa. Tá? O fundo fechou em dezembro com 1,7 bi, são 67 FDICs, né? Ele tem aí 4 FDICs a mais do que o Opportunities. Liquidez até 30 dias com quase 45%, né? Então uma posição relevante aí também, em torno de 35% em FDIC aberto. Tá? Subordinação júnior 31,71 e o índice de perda segue aí também um pouquinho abaixo do que foi o mês de novembro, a 3,68. Tá? Com relação à rentabilidade, a gente sabe, ele rende um pouquinho menos aí do que o Opportunities, né? Devido ainda a cotas ainda que a gente tinha um pouco mais altas, e também pelo custo dele, né? Aqui a gente está falando que ele tem a performance de 20% sobre o QCD 100% CDI. Então, nós estamos falando de uma rentabilidade aí no mês de dezembro de 1,37, com 112% do CDI, e no ano a gente fecha com 16,52% e 115% do CDI. Tá? Com relação ao Strategy, que é o nosso fundo que contém um pouco de cota subordinada júnior, hoje esse índice de cota subordinada é de quase 34%, nós temos aí uma posição de cota sênior de 38%, tá? E cota mezanino de 26,77%. Caixa bem baixinho, caixa do fundo D360, então a gente deixa o caixa um pouco mais curto. A diversificação em FDICs também é um pouco menor, são 33 FDICs. Liquidez até 30 dias, nós estamos com um índice bem relevante também, de 40,16, tem bastante fundo aberto na carteira. Subordinação júnior em 26,74. E o índice de perda 3,05, também um pouquinho abaixo do que foi o mês de novembro. Tá? Eu acho que vale comentar, desculpa te interromper, Ricardo, mas o Strategy,
a gente tem aí essa posição de 40% sem necessidade, na verdade, até pela questão do IOF, né, como ainda se fala e etc., a gente não consegue fazer hoje, dado que as outras carteiras também estão com uma liquidez muito boa, então a gente hoje não consegue fazer essa mexida e capturar, às vezes, uma cota fechada um pouco mais alta, tá? Porque se resgatar do aberto, vai pagar. Vai pagar o IOF nas duas pontas, então não faz sentido com o investidor na posição de hoje, dado que a gente está esperando aí essa mexida, essa queda aí do IOF, tá? Também depois vou falar um pouco sobre isso. Depois a gente vai passar aqui a rentabilidade dele aberto, mas assim, hoje ele né, fecha o mês de dezembro com 1,64, rentabilidade excelente, e tiveram algumas oscilações durante os meses do ano, porém a gente fecha aí o fundo com 19% no ano e 133% sobre o CDI. Né? Então, é uma rentabilidade muito boa, né? Desde o início, obviamente, né, uma rentabilidade ainda menor, melhor, 180% do CDI. É um fundo que teve uma alteração nele, né, nesse começo de ano, dia 6 de janeiro, ele realmente virou um FIC-FDIC. Tá? Até na apresentação, cara, como ele ainda é em dezembro FIC-FIM, mas em janeiro a gente vai alterar ali para FIC-FDIC, né, porque foi agora em dia 6 de janeiro que ele virou um FIC-FDIC. Ele já tinha isenção de come cotas, que a gente estava com menos de 5% de caixa, desculpa, com 95% em direitos creditórios, então a gente manteve aí ele isento de come cotas, só que agora oficialmente a gente pode até deixar ele com menos posição em direito creditório, até 67%, e ainda galgado a isenção de come cotas. Tá? Aqui um pouquinho, né, da pulverização da carteira, né, do Opportunities, né, e o índice de liquidez, né? Então, fundos abertos a gente tem 43%, fundo fechado 51%, né, e caixa a gente está falando de quase 6%. Aqui a subordinação júnior, que a gente já comentou, aqui o que muda é o percentual de FDIC sob gestão da M8. A gente mantém um índice aí acima de 50%, então com quase 61% em FDIC sob gestão M8. Com relação ao Advanced, esse índice de liquidez de fundo aberto está um pouco menor do que no Opportunity, tá? Está com 34%, só que ao mesmo tempo a gente tem quase 11% de caixa, tá? E fundo fechado 55%. Também um detalhe, né? Hoje no Advanced, assim, a parte de resgate, por estar fechado, o Opportunity tem um volume de resgate muito baixo. No Advanced, que por ser um fundo que está aberto, a gente acaba tendo hoje uma média de 2% de resgate por mês, só que a gente recebe aí 20 milhões de reais por mês de amortizações de cotas fechadas, tá? O que significa que as amortizações dos FDICs fechados já suprem aí todas os resgates aí para 90 dias, tá? Então, de qualquer maneira, a gente manteve o caixa um pouco mais alto, até por questão de mercado, uma sobra de liquidez aí em relação ao mercado de crédito, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Subordinação júnior igual, né? 31,71, PDD 3,68, recompra 2,65. E o percentual de FIIs sob gestão M8, um pouco acima do que é o Opportunities, nós estamos falando de 78%. Com relação à strategy, né? Como a gente comentou aí, ele possui uma posição relevante de fundo aberto, né? Que já existia. Isso é bom também, né? A gente tem, não faz mal nenhum. Fundo fechado 59%, isso é quase 60%, né? E 1,33 de caixa. Aqui também, obviamente, a posição sobre FDIC sob gestão M8 um pouco maior, a gente está falando de quase 88% de FDICs geridos por nós. Justamente porque cota subordinada e mezanino a gente só compra de FDIC sob gestão da M8. Aqui um pouquinho dos fundos de renda fixa, né? Então um pouquinho da carteira aqui de cada um. Né? A gente mantém aí, principalmente o Capital Plus, que é uma posição mais relevante em cota sênior de FDIC. A gente mantém aí com 38,80% quase da carteira em FDICs, tá? 22% em debêntures e 19% em letras financeiras. Tá? Restante nós estamos falando de título público, a gente tem uma posição em pré-travada aqui e uma outra posição em caixa compromissada. Então, te dá um caixa aí de aproximadamente 20%. A rentabilidade dele no último mês foi, 1,21, né, 99% do CDI. Tiveram algumas oscilações na carteira, o mercado
spread está um pouco mais complicado aí, mas porém a duration desse fundo está muito baixa, né, abaixo de 1 ano. Tá? Previdência, né, também seguindo aí a risca o nosso potencial aí de até 25% em cota sênior de FDIC, a gente segue ali com 24,46%, temos aí 24% em debêntures, e 17% em letras financeiras. Caixa aqui sempre um pouquinho mais alto do que o Capital Plus, mais ou menos porque essa nossa ideia é por ele ser um fundo D9 e o Capital Plus um D32. Tá? Na rentabilidade no mês ele atingiu 1,20, também 99% do CDI, e no ano a gente fecha aí ele com 14,70, 103% do CDI. Tá? O fundo continua entregando, né, o que a gente previu aí entre 105% e 110% desde o início. Com relação ao M8 Yield, que é o fundo mais recente dessa família de renda fixa, que é um D9, primeiro fundo da M8 para investidor em geral. A gente também segue à risca aí a posição de até 20% em cota sênior de FDIC, a gente está com 19,41, tá? Depois a gente segue na mesma posição corporativo, né, as debêntures, a gente está com uma posição mais relevante, quase 26%. Bancários a gente está com 16,27%, e o caixa desse fundo um pouco mais alto, né, contando aí título público, debêntures e CDBs. Tá? Estamos falando aí de quase 38% do fundo em caixa. Caixa mais títulos públicos. No mês, ele atingiu aí 1,28, né, entregando 105% do CDI. No ano, ele fecha a 3,76 com 104 também, né, seguindo a risca aí o nosso 103, 105% do CDI, que é a meta de rentabilidade desse fundo mais líquido. Aqui um pouquinho da carteira do Capital Plus, não mudou muita coisa, nós estamos falando aí, as posições são muito parecidas do que foi o mês de novembro, nós estamos falando das maiores posições de debêntures em Cosan, CEMIG e JHSF. Depois, nos bancários, a gente segue com o Itaú, Caixa Econômica e BNB, sendo as principais posições aí da carteira. Tá? E mantendo, né, aquela pulverização também em ativos, né? FDIC, obviamente, é a maior posição, né, por classe, financeiro, né, que são as letras financeiras, somando o CDB, tá? Títulos públicos, depois os corporativos aí, é uma posição relevante, mas bem distribuído entre energia, água e saneamento, né, sendo as principais posições. Importante, né? FDIC são 25 FDICs, né? Isso, na carteira do Capital Plus hoje, a pulverização em FDICs dos 40% do PL estão distribuídos em 25 FDICs. Tá? E a mesma estratégia do Advanced, do Opportunity, etc. A pulverização também nesse mercado. Perfeito. Previdência, né, seguimos aí também com nova posição hoje Eletrobras, CEMIG, EGEA, né, no mesmo modelo ali, energia elétrica, saneamento. E com relação aos bancários, Itaú, Bradesco, Mercado Livre, hoje são as maiores posições neste fundo de previdência. Tá? Também, lembrando, duration bem mais curta, abaixo de 1 ano. M8 Yield segue aí com as maiores posições, sendo Eletrobras, Coelb e CEMIG, né, com relação às debêntures, e letras financeiras Itaú, Caixa Econômica Votorantim. Então, os nomes mudam um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né, nessa estratégia de renda fixa em geral. Aqui a gente tem menos FDICs ainda, acho que tem em torno de 15 FDICs hoje, a pulverização, né, mas também são 20% da carteira de PL do fundo. E seguimos aí, né, aqui um pouco, como eu comentei, um pouco mais de títulos públicos, depois letras financeiras, depois o FDIC. O FDIC aqui, por ser investidor em geral, ele pode ir até 20% em cota de FDIC. Então, aqui também a pulverização, como eu comentei, um pouco menor ainda. Depois segue a mesma toada aqui nas debêntures, né? Energia elétrica, água e saneamento, e o shopping center aqui através da JHSF, sendo as maiores posições aí no corporativo. Passando a bola para o Michel aqui, para ele comentar um pouquinho aí do mercado e trazer algumas notícias aí mais recentes aí novidades aí da gente. Acho que abre a tela, né? Deixa eu ver a tela preta.
Bom, vamos lá, gente. Boa tarde. Notícias boas. Primeiro, eu acho que vamos separar, né, em duas partes. Hoje a gente tem bastante coisa para falar. Primeiro, do andamento dos FDICs, né, que é o crédito estruturado. Eu acho que final do ano passado foi um ano cheio de notícias de Banco Master, de RJ, de inadimplência, etc. Mas é aquilo que a gente sempre fala e o motivo que a gente gosta desse nosso mercado. Os números vieram substancialmente melhores, né, no final do ano, o que já é esperado por conta da sazonalidade do final do ano dos FDICs, em que as carteiras rodam melhor para suportar aí o fluxo de caixa das empresas, né? Então, para vocês terem ideia, o caixa em novembro estava 10,43, fechamos aí no ano com 8,40 nos FDICs investidos. A subordinada júnior de 31,64 subiu para 31,71, pouco, mas a rentabilidade da júnior teve uma melhora expressiva na média, foi de 2,44 para 2,78, o que obviamente mostra essa redução do caixa com mais operações, melhorando a rentabilidade na júnior. Tá? Pontos importantes, as perdas, né, as PDDs, que a gente chegou em outubro a bater 4% no mercado estressado, a gente fechou o ano a 3,68. Tá? Obviamente que as empresas precisam de fluxo de caixa no fim do ano para pagar 13º, eles pagam os atrasados e melhoram a PDD, tá? Então, é normal também e sazonal, mas isso mostra aí a qualidade e a liquidez da carteira, tá? Conseguindo reduzir PDD mesmo no mercado estressado, tá? As recompras, idem, que é a substituição, ou seja, você teve menos substituição de recebível que não liquidou, tá? Caiu de 2,96 para 2,75, tá? O prazo médio da carteira caiu de 63 dias para 58,5 dias. O que significa isso? O mercado ainda está estressado, mas as empresas precisavam captar. Então, os FDICs e os próprios originadores de crédito, as consultoras, com medo desse crédito já estava ruim no ano passado, de como seria esse início de ano, que geralmente é mais fraco, decidiram reduzir um pouco aí o prazo médio das operações. E a liquidez aí subiu um pouquinho de 93% para 94%. Tá? Isso deixa a gente muito tranquilo em relação à nossa carteira, sem nenhum percalço ou sem nenhum susto, né? Todos os nossos FDICs aí atingindo uma rentabilidade média aí no ano de 30%. Tá? Então, a gente está muito tranquilo em relação à carteira. Tá? Em termos de mercado, tá? O mercado continua bastante difícil para crédito, acho que a posição ela não mudou, mas, de qualquer forma, olhando para o crédito, olhando para os FDICs e olhando para o que vem pela frente, né, um mercado mais estressado em termos macro, mais estressado em termos de polarização política, né, com eleições, etc., eu estou muito otimista com o ano. Eu acho que esse ano para os FDICs vai ser um ano muito forte e vai ser um ano muito bom. Talvez não em termos de alavancagem e captação, tá? Mas em termos de movimento de carteira e crescimento orgânico. Por que isso? Só olhar um pouco para trás, né? O primeiro governo que a gente teve do Lula foi exatamente igual a esse. Então, olhando mais para a população, para benefícios, né? Para a população classe C, D e E, e o segundo mandato foi justamente para acertar a economia. Então, o primeiro mandato ele terminou com o país quebrado, no segundo era The Economist, o Cristo voando a gente indo para o primeiro mundo, tá? Então, problemas. Talvez com a gastança toda a gente deve ver problemas em 27, mas como os nossos FDICs trabalham no curtíssimo prazo e na pré, acredito que com essa polarização toda e com as discussões macro, geopolíticas e internas aqui, os bancos devem retrair um pouco na questão do crédito e aí sobra muito espaço para o crescimento dos FDICs. Já vimos isso acontecer não uma e nem duas vezes nesse mercado, tá? Então, o otimismo aqui realmente está muito forte. Como todo ano, a gente olha, né, a parte dos FDICs, a gente sempre tem 2 trimestres bons e 2 trimestres ruins, isso é histórico, você não tem força para trabalhar o ano inteiro.
Esse ano, como o ano passado terminou um ano bastante complexo em relação a crédito e com insegurança, esse ano a gente começa desta forma. Então, até essa é a decisão que a gente tomou aqui, né, no comitê executivo da gestora, né? A gente está já com um caixa alto, a gente está vendo que o mercado ainda está estressado e por conta do medo, né, desse medo de dar crédito dos originadores que estão na cota subordinada, a gente vê um movimento de operações muito mais baixo agora nesse início de ano. Sazonalidade normal, dentro do esperado, mas a captação, o movimento de captação para os FICs, FDICs mudou muito. Então, acaba que a gente não tem uma captação por parte dos FDICs e para manter o nível de segurança e risco-retorno da carteira, a gente chegou à decisão aqui de fechar o Credit Advanced para novas captações. Tá? Então, isso, na verdade, é conservadorismo da casa, que já é o nosso histórico. A carteira está super preservada, está super saudável, né, como a gente viu nos números, e a gente quer manter assim, sem ter que sair correndo para alocar em crédito, que talvez a gente não alocaria ou não tomaria esse risco se a gente não estourasse o caixa. Então, por conta da questão da falta de ativos, por conta da questão até de liquidez, para também não aguar rentabilidade, a gente tomou a decisão aqui de fechar o fundo para novas captações. Vai abrir? Não sabemos, vai depender da forma como o mercado andar durante esse ano. O importante aqui, a gente vai fechar o fundo por data, não é por capacity ou um valor aqui estipulado, tá? Então, a gente fecha o fundo nessa sexta-feira, né? Vai ser o último dia de aportes, vai ser sexta-feira, então a gente deve mandar aí, mais tardar até quinta-feira, o BTG, que é nosso administrador, deve mandar o fato relevante para todos os cotistas, os distribuidores, né? Mas a gente já está abrindo isso hoje aqui para quem está participando aqui do call, né? Então, assim, a gente não está fazendo nenhum alarde em cima disso, né? Até porque a gente entende que o momento de mercado é para ser um pouco mais conservador, porque não tem tanto ativo ainda nesse primeiro trimestre para a gente investir. E como o Michel falou, está vindo muito dinheiro para essa indústria. E a gente ainda tem um medo adicional, né, que deve acontecer aí nas próximas semanas, né, uma entrada de recurso mais forte aí diante do caso do FGC, né? do FGC e do Banco Master, né? Então, deve entrar aí em torno de 40 bi na indústria. Isso vai, na indústria de fundos e isentos, incentivados e tudo, mas isso deve vir uma parcela para a FDIC e a gente entende que isso vai só aumentar o nosso caixa. A gente não vai conseguir investir bem aí nesse curto prazo de tempo. Então, é uma medida cautelosa, né? Apesar que é o que o Michel falou, a gente entende que o cenário para o mercado de duplicata ele está favorável esse ano, né? Deve ter bastante movimentação, né? Mas nesse primeiro trimestre ainda está mais devagar. Então, se a gente pagasse só em julho, talvez a gente não precisasse fechar o fundo. Mas esse é um dos motivos também, né? Casar aí muito bem o ativo e o passivo, a gente sempre falou disso, em vários calls aí, em várias, né, reuniões aí, um a um, que a casa preza por segurança e rentabilidade, retorno para os investidores que já estão dentro, né? Então, essa foi uma medida tomada aí, né, nessa última conversa dessa última semana, até decidimos aí segunda-feira que, de fato, a gente vai fechar o fundo na sexta. É isso. Fora isso, olhando um pouco para o mercado de crédito, renda fixa, né? A cabeça nossa continua igual, a gente vê aí um mercado que deve passar por uma boa volatilidade aí ainda esse ano, por conta de todos os movimentos externos, internos aqui, né? Então a cabeça ela continua igual, né? A gente continua gostando muito do setor financeiro, continua pulverizando a carteira, olhando mais para aquelas operações de crédito, que são aquelas operações papai com mamãe, né, o que a gente fala, né, os triple A's e muito curtas, tá? Justamente porque aqui a ideia não é
trabalhar curva ou trabalhar com uma aposta de o juros cai, o juros não cai, etc. E sim, é a gestora carregando o crédito aí de primeira linha. Então, a gente acompanhou isso esse ano no resultado dos fundos nossos de renda fixa. A gente vê que a carteira, né, a gente passou aí por um ano com as cotas super estáveis, né, às vezes um pouquinho acima do CDI, às vezes talvez um pouquinho abaixo, mas sem volatilidade, que é a característica mesmo da casa, trabalhar dessa forma conservadora, e dadas as incertezas todas que a gente está vendo aqui, a casa está bastante conservadora em relação a todos os tipos de crédito. Não só o estruturado FDIC, então que a gente continua naquela mesma toada do crédito pulverizado, com subordinação alta, né? Eu estava olhando aqui, se a gente for olhar a carteira, mesmo com o crescimento super forte que a gente teve no Advanced desse ano, a carteira ela está até mais conservadora hoje do que no início do ano, né? Se a gente for ver, eu tenho 10% hoje de cota mezanino na carteira do Advanced, então, se a gente pegar e fizer estilingar, né, o resto só para a cota sênior, a subordinação hoje do fundo da próxima 45%. Né? Então, de novo, né, a carteira dos fundos de renda fixa está super saudável, a carteira de FDIC está super saudável, muitas incertezas, né, um período meio nebuloso aí para frente, do que pode acontecer. Então, aqui a cabeça vamos olhar um pouco mais para dentro, olhar para os controles da gestora, olhar em termos de governança. É um ano para ficar um pouco mais olhando para ficar fora de qualquer problema que a gente tenha e etc., que o mercado tenha, e trabalhar muito mais dentro do crédito e das avaliações. Tá? Então, a casa está sendo bastante conservador e bastante prudente na nossa visão em relação a isso. Inclusive, né, a gente desenvolveu, né, durante o último trimestre do ano, né, alguns monitoramentos adicionais para o high grade, né, que a gente já estava sentindo que em algum momento poderia chegar num nível aí de tamanho da nossa indústria de FIC-FDIC. Então, nós estamos dedicando, né, ainda mais, né, nos controles, nos monitoramentos dentro do high grade, tá? Justamente para a gente identificar se tem algumas empresas que podem sofrer mais com oscilações aí, né, que a gente já viu no passado, né, obviamente que o tipo de empresa e banco que a gente trabalha, o risco de problema é menor, mas mesmo assim, de oscilação, vale para todo mundo. Né? Então, a gente está tentando controlar um pouco melhor, né, de uma forma mais dinâmica, inclusive, né, como que está o andamento da nossa indústria de high grade, para justamente, se em algum momento a gente sentir que algum ativo, mesmo que ele seja um bom pagador, tem capacidade de pagamento, talvez vai sofrer, o segmento vai sofrer alguma coisa, muitas vezes a gente pode até fazer algum ajuste nessa posição para sofrer menos. A nossa ideia aqui sempre, na renda fixa, é regularidade, volatilidade baixa, duration curta. A gente não conseguiu ainda no Brasil ter uma visão que dá para alongar essa duration, né? Então, obviamente que a gente tem entrado em menos emissões e comprado mais o secundário. Né? Então, essa é uma característica que a gente tem desde o ano passado e provavelmente esse ano a gente ainda não sabe, não teve muita movimentação ainda com relação a novas emissões no mercado primário, mas a gente deve ter e a gente vai manter provavelmente a mesma postura de ser mais conservador no prazo de Brasil, ainda mais no ano de eleição. Só te interrompendo o que você está falando, que corrobora o que a gente tem na carteira hoje, tá? Capital Plus Duration, 0,86 anos. Prévio, 0,96. E o yield, né, porque ainda o fundo está crescendo, etc., está com 0,4. Então, assim, a carteira super. No fim do dia, o que a gente está fazendo a gente já tinha uma coleira apertada em relação a crédito, monitoramento, né, tanto originação quanto monitoramento e aprovação dos créditos em comitê, a gente está apertando ela ainda um pouco mais, entendendo aí o que está por vir. Tá? Exatamente. Acho que é isso, né? Uma pergunta. Bom, aqui do nosso lado, né, acho que passar uma mensagem aqui para vocês também.
né, deixar isso gravado aí no YouTube também, assim, a empresa, né, mesmo fechando esse primeiro fundo, a gente segue, né, com a nossa estratégia de FIDIC, muito bem cuidada, né, com toda a transparência que o mercado precisar, que vocês precisarem, estamos sempre aqui, e a empresa se consolida aí, eu acho que, né, a gente fez um trabalho durante o ano passado, se consolidar com a empresa de crédito, não só uma empresa que era vista antigamente como uma casa de FDIC, ou gestão de FDIC. Obviamente, a gente mantém também, né, o crescimento da gestão dos FDICs. Isso é muito importante para oxigenar e a gente poder, em algum momento, reabrir, por exemplo, o Advance, que a gente está fechando agora, mas também olhar para o mercado como um todo de crédito no Brasil, né? Olhando principalmente o corporativo e as letras financeiras, que são hoje as maiores classes de ativos que a gente tem nos fundos de renda fixa. Então, a gente segue, né, sendo uma gestora de crédito, tem um segmento mais exclusivo de FDICs, gestão de FDIC, alocação de FDICs, que são os fixed FDICs, e a parte de fundos de renda fixa em crédito privado, tá? Isso aí a gente divide em duas partes, né? Os fundos de renda fixa tradicionais, né? E os fundos de previdência, tá? Hoje a gente tem duas estratégias, tem uma estratégia de previdência, um fundo master, e um fundo que capta no BTG e um fundo que capta na XP, tá? E os dois consolidam nesse mesmo fundo master, né? Pode ser que a gente venha abrir alguma outra estratégia de captação em algum outro distribuidor, mas por enquanto ainda não tem isso à vista. O que pode acontecer, né, que deve acontecer, é que os fundos de renda fixa, que têm essa posição um pouco maior em cota sênior de FDIC, esses fundos cresçam e também sejam abertos em outras plataformas que não hoje BTG, que é a principal plataforma que está sendo distribuído, e o Itaú também, tá? Então, acho que é isso, passar esse recado que a empresa segue animada aí com o crescimento, a gente tem bastante originação de FDIC ainda esse ano, né? Então, estruturando, tem aí, eu acho que três FDICs sendo estruturados nesse momento, mas são FDICs que vão crescer ao longo do ano. Então, as cotas, a gente precisa desse prazo de maturação, né? Então, por isso a gente mantém aí o movimento é igual a de quando a gente fechou o Opportunity. Exato. Você fecha o Opportunity para você não aguar rentabilidade. A gente fechou em janeiro de 24, né? É isso. Fechou em janeiro de 26. Porque janeiro é um momento de sazonalidade que eu não tenho cota. Então, assim, para não aguar rentabilidade, não ter que piorar o risco da carteira, você fecha, entende como vai ser o mercado, se estrutura, origina novas consultoras com novos FDICs, com novos ativos, e conforme for, reabre, entendeu? Mas sempre mantendo aí o conservadorismo da casa. Então, basicamente, eu acho que era esse o recado hoje, né? Exatamente. Agradecemos aí mais uma vez a presença de todos e, como eu falei, estamos à disposição aqui para tirar dúvidas, principalmente se quiserem falar sobre o Advanced, né, no fechamento dele, a gente está à disposição, telefone aqui, e-mail, WhatsApp. Uma ótima semana e um ótimo ano a todos. Tá bom? Ótimo ano a todos. Obrigado. Obrigado, gente.